e já passo a bola aí para o Jairo, para ele poder estar à vontade aí com a ministração. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Como que você tá? E aí, Bento? Tranquilão? Tá sem som, tá sem som. Tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Fez bom, a gente espera dia 20 a gente estar junto. Tá bom, Fabrício? Lucas, bom dia a todos. Seria legal a gente, em breve, a gente estar fazendo nossas lives, porque, assim, um dos propósitos da Forja, né, é você não só ter esse instrumento, né, de transformação para você ter instrumento de formação para outras pessoas. A gente tem que pensar que tudo que nós construímos no nosso meio, né, de operações, tanto na nossa família, nossa igreja, nosso meio social, eles são ferramentas transformadoras para outras pessoas. A gente tem que pensar que isso aqui é uma ferramenta que tem gente precisando passar por aqui para experimentar e, quem sabe, ele entenda que isso aqui é uma ferramenta que, na vida dele, vai trazer transformação, né? Então eu acho que o caminho é esse mesmo. E isso aqui é bem um processo. Hoje podemos dizer que nós estamos num processo embrionário, porque a gente ainda está bem pensando o que vamos fazer, como vamos fazer, estamos nos erros e acertos. Uma hora a coisa encaixa e ela toma seu caminho. Nós só não podemos separar, né? Eu estava conversando com a minha esposa sobre o dia 20, né? Ela falou assim: não, tem que ter. Se for só um, vai um, se for dois, vai dois, se não for ninguém, vai a gente. Mas não deixar de fazer, até para não perder o propósito. Muitas vezes a gente desanima ao longo da caminhada porque a gente perde a referência, a gente perde o ponto focal e aí a gente deixa de fazer. Ah, porque fulano não fez, porque Beltrano não fez, não importa. Você tem um foco, você tem um objetivo, meu irmão, vai nele, porque senão você perde a tua identidade, você perde o motivo de muitas coisas. Sobre o que a gente vem conversando, e aí eu estou pensando até em montar um material para eu entender de vocês se todo o material que eu tenho trazido, todo o material que eu tenho colocado aqui para vocês são materiais úteis. Espero que tenha sido um material que seja transformador. A gente tem que compreender também que toda vez que eu monto um material e penso no que eu vou falar com vocês, eu rego um pouco de oração, né? Um pouco não, bastante, porque isso fica na minha cabeça e acaba, no mínimo aí, pelo menos se eu sei que está sendo o dia da gente se encontrar, uns 7 dias tranquilo de oração para eu pensar. Ah, já tudo em oração, tudo, tudo. Existe um livro, O Homem Espiritual, o Atmani, e ele fala que nós somos 100% espirituais. A gente, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, nossas brincadeiras, nossa comida, tudo, ela é 100% espiritual. Né? Nós acreditamos nisso. Por quê? Nós temos que colocar diante de Deus tudo o que fazemos. Quer bebamos, quer comamos, tudo vem do Senhor. Né? A nossa vida tem que estar totalmente voltada para isso. Até para encontrarmos o equilíbrio, né? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e eles falavam uma coisa interessante. A maioria do cara que ele chega num nível da sua vida empresarial, ele percebe que para ele se manter naquele nível espiritual, naquele nível empresarial, ele precisa de um sustento espiritual. Isso vale para todo mundo, todo mundo. Não importa, assim, tem muitas vezes que a gente gostaria que todos nós fôssemos cristãos, seguíssemos a Cristo, tivéssemos Ele como referência. Mas tem gente que chega no nível empresarial, nunca teve encontro com Cristo, nunca teve encontro verdadeiro, e ele fica procurando em várias religiões até se encontrar. E isso aí é o que nos demonstra. Existe um vazio dentro do homem, existe um porquê dentro do homem que ele precisa ser preenchido do amor de Jesus. Ele precisa ser preenchido de algo espiritual. Nós desejamos que esse algo espiritual que seja Jesus Cristo. Mas
muitos ainda não tiveram essa oportunidade. E eu vejo na Forja essa oportunidade de a gente mostrar para empreendedores, para homens de negócios, que a vida espiritual dele pode estar ali, ó, sustentada, né, eh, de Jesus Cristo. A vida espiritual dele possa ser 100% Jesus, que com certeza a vida empresarial dele vai dar um empurrão para cima, né? E pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre uma coisa que eu já venho há algum tempo pensando. Quando você, na sua empresa, você no seu negócio, no seu dia a dia, vamos dar um exemplo. Se eu hoje for precisasse de um cirurgião, um médico, para tratar um cirurgião mesmo, tratar um problema que eu precisasse fazer uma intervenção cirúrgica no meu corpo. E vamos supor que essa intervenção cirúrgica seja algo bem complexo, não é uma coisa simples. Eu vou procurar na literatura ou na prática mesmo, eu vou procurar quem é a referência para essa cirurgia e vou estudar esse cara, vou entender o porquê que esse cara é referência nessa cirurgia. Outro exemplo, se você hoje tem um problema no seu carro, né? Aí olha daqui, olha dali, passa scanner, leva o carro para o mecânico, passa scanner, o mecânico fala assim, pô, cara, você está precisando de um especialista, uma referência nessa peça. Por exemplo, bomba de combustível. Aí hoje você pega teu carro e leva para um cara especialista em referência em tratar injeção eletrônica, bomba de combustível, para que o carro pare de dar problema. Quando muitas vezes na nossa vida empresarial, a gente vai tratar de um negócio e esse negócio é algo novo para você, ou mesmo que você, durante o período seu empresarial, você precisa achar como é que eu faço isso, como é que eu faço isso dar certo. Lançou um produto novo, chegou um produto novo na sua mão, você tem que procurar quem é a referência para esse produto. Quem é o cara que, quando ele mexe com esse produto, ele manuseia esse produto, ele tem a expertise, ele tem a segurança em te ensinar o que é esse produto, o que esse produto serve, qual a segurança que esse produto te oferece e qual a entrega desse produto. O que que esse produto deixa para você? Então você vai buscar o quê? Uma referência. E na nossa vida também cotidiana, o nosso comportamento, ele precisa ter uma referência. Quem é a sua referência? Em quem você olha? Para quem você busca conhecimento? Para quem você busca equilíbrio? Nós precisamos ter a nossa referência. Nós precisamos ter e ser referência. E é onde eu quero chegar. Ser referência. Quando sei que vocês hoje estão aqui no grupo dessa manhã, o pessoal todo do grupo de benefícios, de recuperação de veículos. Quando vocês montaram esse projeto, vocês tiveram uma referência. E quando eu vou no projeto de vocês, eu vou lá na empresa de vocês, quem é a referência lá dentro, que é a pessoa que resolve o problema, que tem a habilidade de resolver o problema. E você é referência para outras pessoas? Quando as pessoas olham para você, seja o Bento, seja o Júnior, o Fabrício, o que que o Fabrício, ele, pô, cara, o Fabrício nisso ele é bom, nisso ele é referência. Vai lá que o Fabrício resolve. O Bento, o que que o Bento é bom? O que que o Bento sabe fazer que ele se destaca dos outros? Essa é a nossa identidade, essa é a nossa referência. Vocês vão ver muito agora nessa manhã, eu falo disso aí direto. Nossa referência. Só para vocês, a gente não ficar só no eu falando, eu estava pesquisando algumas coisas, né? E uma das coisas interessantes é quando a gente olha assim, a palavra no seu original dessa palavra, vamos perceber que todos somos influenciadores e que a influência não se resume no mundo virtual, mas sempre a influência na vida de quem está ao seu lado.
Ser referente é influenciar quem está do meu lado. Ser referência é ser um influenciador. Eu posso ser, eu como pai, influenciar meus filhos, eu como marido, influenciar minha esposa e vice-versa, e eu como líder, eu posso ser referência e influenciador da minha equipe. Quando você olha para a sua equipe, quando você olha para o conjunto do meio que você vive, da sociedade que você vive, você é referência. Você é referência para que as pessoas, no dia de angústia, no dia de uma necessidade, ou de uma resposta, você é sal da terra, você é luz para o mundo, você é sabor na vida de alguém, você é luz para a vida de alguém, alguém que está perdido, está nas trevas, não só na questão espiritual, mas de repente eu estou, como é que a gente pode colocar? Eu estou numa escuridão de conhecimento, não preciso de conhecimento. A falta de conhecimento nos traz uma escuridão, nos traz trevas, nos traz penumbra. Aí, quando você chega, você é luz, você traz referência, a pessoa, tem uma luz lá, é para aquela luz lá, e essa luz é você. Você é luz para que as pessoas possam sair da circunstância que eles estão, ou é você mais um na multidão? Eu, é, eu falo que no meu trabalho eu lido com muita gente, muita gente. E todo dia eu estou num restaurante diferente, todo dia eu estou numa rota diferente, todo dia eu estou batalhando algo. E recentemente eu visitei um restaurante que ele estava sem referência nenhuma, ele não sabia. Aí eu peguei o meu celular, né? Ele, cara, esse dono desse restaurante, ele está abrindo um espaço, ele comprou uma chácara, essa chácara ele está fazendo um espaço que é bem provável no Forge ele se encontrar lá. Só que ele comprou no tem grana, comprou no Afã, aí ele virou e falou assim, cara, não sei o que que eu vou fazer aqui. Ele não tinha referência do que ele ia fazer naquele espaço. Aí peguei meu celular, aí tenho alguns amigos empresários do ramo de eventos, passei os contatos para ele, liguei na frente dele para as pessoas que ele poderia fazer conexões, fazer trocar experiências. Com isso, ele essa semana me ligou, ele, cara, eu nem terminei a obra do sítio, eu já fechei 5 contratos rápidos. Cinco, foram, acho que deram 8 visitas. Das 8 visitas que foram fazer nessa chácara dele, ele já fechou 5. Então já são 5 eventos que ele tem a partir daqui 2 semanas. Ele vai ter 5 eventos. Só uma empresa fechou 5 eventos com ele. Vão ser 5 café da manhã com reunião de alinhamento. Quer dizer, quando você tem as conexões, quando você é referência, você é luz e você é sal. O cara estava na escuridão, eu não sabia nem para onde ir, como começar. Aí você é referência, você traz ferramenta, você traz conexões, o cara, pô, bum, 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 rapidinho. Lógico, poderia ser, como ele falou, poderia ter errado, mas quando você tem solidez no que você fala, quando você tem solidez, as pessoas procuram você como um influenciador, como uma referência. Porque Jesus, ele pega os 12, ele influencia 12 e ele passa a ser referência para esses 12. E o que é interessante, que aquilo que ele ensina para a sua equipe, para os seus enviados, não é só para eles, é para influenciar o mundo, é para influenciar uma cidade, um continente, um planeta. O mundo pode não reconhecer Jesus, mas todo mundo sabe que o mundo se divide entre antes dele e depois dele, depois de Cristo e antes de Cristo. Então, ser referência deixa marca por onde você passa. Jesus deixou uma marca no planeta, influenciando pessoas, sendo referência para pessoas. O teu calendário, o mundo se divide.
antes de Cristo, depois de Cristo. Então, um influenciador, uma pessoa referência, ele deixa marcas, ele deixa rastros, ele deixa pegadas, porque você é referência. O que é interessante é que Jesus, quando ele envia, ele fala assim: ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala: por onde vocês passarem, onde você vê alguém respirando, onde você vê alguém se mexendo, fala que o dia aceitável do Senhor é hoje. Seja influente, seja referência. Mas, Jairo, para que isso? Porque você precisa deixar marcas em todos os lugares por onde você passa. Mas marcas boas, tá? Não quero que você. Existem pessoas que passam pela nossa vida, a nossa empresa, você faz questão de esquecer, né? Mas infelizmente eles deixam marcas tão profundas que o tempo todo tu lembra: pô, fulano passou por aqui, só fez besteira, só fez o que não presta, só deixou. Isso é até bom também. É uma coisa que a gente tem que entender: até o errado ele serve como referência de não fazer aquilo, né? Se vocês forem pensar, quando a gente olha para a Bíblia, que é o que a gente usa aqui como o nosso manual de vida, regra e prática, é, lá tem assassino, lá tem adúltero, lá tem mentiroso, lá tem tudo que é tipo de escória, mas aquilo serve de referência para eu não fazer. Não é, ah, poxa, mas tem lá. Tem sim, para você não fazer. Como que eu não devo fazer? Como eu não devo proceder? Tá lá os exemplos. E nós devemos ser o exemplo que de Jesus nos chamou para influenciar o bem para pessoas. Qual o propósito seu? Gente, você tem que ter um propósito. Você tem que ser referência. Quando no início do ministério de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, a gente olha assim, ó, ele vem do capítulo anteriores, ele vem tratando vários assuntos. Ele fala no capítulo 5 ser sal da terra, luz do mundo. Jesus fala da lei, Jesus fala de como eles devem ficar aqui, ficar mais fácil para eu ver. Ele completa, ele fala sobre adultério, sobre juramentos, vingança. Ele vem dando uma repaginada em muita coisa, vem abordando vários assuntos. Ele fala sobre o amor ao próximo. Aí, quando ele chega no capítulo 6, ele ensina a orar. Ele diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. Eu acho que todo mundo veja, né? Por isso que ele fala orar de pé. Nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe faça o pedido. Presta atenção numa coisa. Jesus, ele chega para a sua equipe, para os seus 12, eles tinham perdido a referência de como orar, de como falar com Deus. E Jesus, como influenciador, realinha como eles deveriam. Se você olhar esse texto aqui na parte superior, antes de chegar no Pai Nosso, que todos nós conhecemos, ele nos ensina como não devemos ser. Quando as pessoas chegam perto de você, no seu trabalho, no seu dia a dia, no que você faz, você consegue orientar eles o que eles não devem fazer? Porque muitas vezes a gente começa sempre orientando uma pessoa pelo que ela deve. Ah, você deve fazer isso e isso. Tá, isso eu já sei. Mas como eu não devo fazer isso? Como eu não devo me proceder? Como? Mas para isso você tem que ser o quê? Referência. O povo judeu, ele tinha perdido a sua referência de se comportar diante de Deus. Anos e anos de se distanciaram de uma tal forma que eles perderam a sua referência, o seu ponto focal. Tantas invasões, tantas guerras,
se esfriaram. E a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho dia a dia, a gente vai naquela. Até eu aqui nos meus afazeres, a gente vai naquele movimento contínuo, né? Quando a gente olha, não sabe nem para onde está indo. Acorda de manhã, liga computador, faz não sei o quê, emite pedido, entrega, tal, tal. Peraí, calma aí. E a tua entrega? Como é que você está? Como é que você está se posicionando com o teu cliente? Como que você está falando com o teu cliente? Você perde a sua referência. Quando Jesus para aqui, puxa o freio de mão e ensina como eles devem orar e se comportar, é nitidamente que Jesus está fazendo o quê? Alinhando o propósito, alinhando o objetivo, alinhando como nós devemos nos comportar diante de Deus. E aí, que é interessante que no texto, abaixo, no verso 9, diz: portanto, vós orareis assim. É assim que faz. Ontem, eu estava numa palestra de família, palestrante muito boa, um casal que estava lá muito bom, na igreja do meu filho. Eu comentei com a Sônia, ela pegou um dos assuntos lá e foi muito bem, estava indo direitinho, só que faltou uma palavra, como. Eu chego para você e falo assim, não, isso é fácil de resolver, isso aí a gente vai resolver, mas como? Como que se resolve? Como é que se orienta? A palavra como, ela movimenta, não é só simplesmente eu chegar para você e falar assim, Fabrício, você tem que vender mais, você tem que fazer mais. O Fabrício vai olhar, realmente, minha necessidade é vender mais, minha necessidade é tal, mas como que eu faço? Você precisa ser o orientador, você precisa ser a referência, você precisa ser a pessoa que influencia a pessoa com o como. Não é só simplesmente mandar fazer, mas como eu faço isso? Como é que eu consigo completar essa jornada? Aí olha que é interessante. Jesus não só manda, né, explica que como não deve, como ele fala assim, agora, mas como vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó, portanto, vos orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o teu nome, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração simples. Muitas vezes a gente enche a nossa cabeça com tanta coisa e a gente perde a referência simples. O simples nós deixamos de fazer. Queremos fazer tanta coisa mirabolante, queremos fazer tanta coisa pirotécnica, queremos fazer tanta coisa grandiosa e esquecemos de fazer o simples. Queremos empolgar as pessoas com coisas impactantes, com coisas monstruosas, e esquecemos de fazer o simples. Ser referência, ele começa na simplicidade. Ser referência começa em descer o nível e entrar na simplicidade da ignorância, muitas vezes, para levar a pessoa no outro nível. Não é você ser ignorante. Exemplo, eu preciso falar com uma criança. O ideal é que você fique de joelho na mesma direção da criança para que ela possa ver os teus olhos e você passar confiança e vocês crescerem juntos. Um funcionário novo que chega, você tem que entender que toda pergunta, por mais idiota ou por mais sem nexo, ela é a pergunta e ela precisa de resposta. Porque para ele tudo é novo. Para você, você já está acostumado a fazer isso há muito tempo. Os apóstolos, quando nós olhamos para Pedro e tudo mais, os apóstolos que estavam acompanhando Jesus, você fala, pô, mas esses caras sabem orar, esses caras viviam aí no cotidiano, no dia a dia da vida judaica, mas mesmo assim Jesus deu um passo atrás e mostrou para eles como que eles devem orar. Isso é o papel de quem é influenciador, de quem é referência, porque eles tinham perdido a referência. E aí, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, olha que interessante. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade.
Então ele fala, ele usa aqui 3 coisas, ó: "Venha, Jesus, Deus, venha". A terra não vai para o céu, mas a perfeição do céu venha sobre a terra. Eu quero a sua perfeição, eu quero a sua referência, eu quero, o agente transformador na minha vida. E aí ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, fazer, fazer a tua vontade. Não fazer a minha, mas quando nós influenciamos alguém, somos referência a alguém, nós queremos fazer o que aquela pessoa faz. Se olhar para a sua vida, se olharem para a minha vida, você quer fazer o que eu faço? Você quer realizar o que eu realizo? Quando você olha para uma empresa que é referência, você quer ser igual a essa empresa? Você quer fazer o que essa empresa faz? Aí ele disse: santificado seja o teu nome. Quando você é referência sobre uma pessoa, o nome que vai ser lembrado é daquela pessoa. Mas você não tem problema sobre isso. Porque se você copia essa pessoa, não tem problema nenhum falar que A ou B ou C parece com fulano, é santificado como fulano, age como fulano, então seria uma boa referência. Então nós vemos aqui o Pai Nosso, ele nos ensinando aquilo que nos influencia. Quando nós somos influenciados por alguém, esse alguém tem que fazer parte, venha. Então, se a tua empresa é uma empresa excelente no que ela faz, eu quero essa empresa na minha empresa. Se você é uma pessoa influenciadora, uma pessoa boa de relacionamento, eu quero você na minha casa. Eu quero que seu reino venha. Eu quero que o seu nome seja lembrado. Eu quero que fazer a tua vontade, realizar o que você realiza, fazer o teu mando. Você me dá ordem, eu não tenho problema nenhum, porque eu sei que você está me dando uma boa referência. Aí é interessante, né? Nós temos 3 pedidos, 3 ações que trazem o reino, né? Trazer o reino, você entender que eu preciso dessa referência na minha vida, eu preciso santificar, eu preciso fazer a vontade. Se isso acontecer, aí existe questão agora minha com Deus. Eu vou pedir pão, me dá trabalho, me dá urgência, me dá todos os dias eu poder sair. O pão nosso cada dia nos dá hoje. A cada dia o seu mal, a cada dia uma necessidade suprida, a cada dia. E tudo bem, eu falei de 3 colocações na primeira parte do Pai Nosso. Agora existem 3 colocações interessantes. Se nós formos falar de oração aqui, aprende uma coisa que é interessante. Eu falo assim, pô, olha aí, Fabrício. O Fabrício vai falar assim, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho e me livra do homem sanguinário na rua. Você está fazendo um Pai Nosso de outra forma, você fez o Pai Nosso. Você disse assim, ó, o pão nosso de cada dia, o meu sustento, a minha casa, nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, meu relacionamento, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não disse que a tentação não vai vir. Ele disse que, mesmo se a tentação vir, eu não vou cair, eu vou passar por ela. Seja o deserto, a tentação do deserto, que muitas vezes o deserto é uma tentação em querer que nós ficamos lá. A tentação do dia ruim, muitas vezes a tentação do dia ruim, nós desejamos ficar lá. A tentação mesmo, até da situação de conforto, nós queremos ficar lá. Ele fala assim, por tudo isso eu quero passar. Por tudo isso eu quero passar. Mas não me deixa cair ali, não me deixa ficar ali. Não me deixa ficar ali. Eu quero só passar. Eu não quero fazer daquilo ali a minha morada. Então nós aqui pedimos comida, pão e relacionamento. Comida, pão, nós pedimos sermos perdoados, sermos transformados no perdão e pedimos não ser afligidos do mal. Então, da mesma forma que nós trazemos o reino, agora também nós fazemos 3 pedidos para Deus.
Mas isso só acontece porque Jesus passou a ser o influenciador na vida deles. E aí agora nós compreendemos o seguinte, que Jesus veio para te influenciar, a mudar a forma que você se comporta com Deus, a mudar a sua forma como você se comporta na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Você ser um agente influenciador, o que é interessante, quando a pessoa perde a influência, a referência, não a influência, não, a referência, ele perde o caminho, ele perde o rumo. Mas aprende uma coisa: aqueles jovens que estavam a caminho de Emaús, lá em Lucas 24, verso 13, a referência deles era Jesus. Jesus é crucificado e a última imagem que eles têm é de Jesus morto. Eles saem de Jerusalém e vão a caminho de Emaús. No meio do caminho, eles encontram Jesus. Quer dizer, Jesus encontra eles. E Jesus é convidado a ficar com eles. E no partir do pão, o texto diz que o coração deles pega fogo e eles percebem que aquele era Jesus. E aí eles voltam para dar as boas novas que eles tiveram um encontro com Jesus. Jesus, ele vai ser a tua referência quando você estiver perdido. Quando a última imagem na sua vida foi a morte, mas ele é a vida que vai atrás de você. Ele é a vida que vai te trazer de novo para o ponto focal. Nós não podemos perder o foco em Jesus. E mesmo se isso acontecer e você estiver no foco, você estiver na referência, você tiver Jesus como foco, ele vai atrás de você. Ele vai cumprir a segunda parte do Pai Nosso. Ele vai lá no dia da tua aflição, não vai deixar você cair, vai passar com você. Porque vai ser no partir do pão. Qual era a referência deles? Era a comunhão. Qual era a habilidade que faziam deles serem vistos como cristãos? Era o partir do pão. O que você tem na sua empresa que é a habilidade que faz as pessoas lembrar de você? Exemplo, você é uma pessoa muito organizada, aí as pessoas entram no teu escritório e falam assim, poxa, o Bento não está aqui, mas o escritório é tão arrumadinho que parece que o Bento está lá. É referência. Em resolver um problema na empresa, vocês têm que ter a pessoa que é referência para resolver aquele problema e ensinar a equipe como resolver esse problema. Ali a referência deles, da ação deles, que era referência para eles, era o Partido do Pão. A tua empresa, ela é referência em quê? As pessoas procuram a tua empresa por qual referência? Do Partido do Pão? De localizar o carro, de oferecer benefícios? Isso são referências. Isso são referências. Isso faz parte do currículo de vocês. Isso faz parte do DNA. Hoje em dia, né? O termo usado é DNA. Qual que é o DNA? O que diferencia você dos outros? Quando a gente olha, agora antes de eu começar aqui com vocês, eu estava olhando as 100 pessoas mais influentes. E lá a gente, do planeta Terra. E a Times, ela dividiu em artistas, inovadores, em ícones, em líderes, em pioneiros. Aí tem de tudo aqui dentro. Você é referência, você é influenciador em que área? Em que você é bom? Em que você, quando você parte o pão, quando você faz uma ação, quando você faz um movimento dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro do seu negócio, as pessoas falam assim, ó, fulano que fez isso, porque você é referência. As pessoas te conhecem pela ação dos outros. Porque quem partiu o pão foi os jovens. E quando partiu o pão com Jesus, no partir do pão, eles lembraram dele. A referência, eles fazem isso. A pessoa que é referência, ele deixa lastro, ele deixa marca, ele deixa pegada, ele deixa um caminho pavimentado. Você tem pavimentado caminhos? Referência é boa estrada, né? Quando a gente fala em viajar, em caminho, a gente fala assim, vai pela estrada tal, a estrada tal é boa. A tua estrada é boa? O teu caminho é bom? Eu posso seguir esse caminho aí de referência? Se eu te seguir, eu vou chegar num bom lugar? Você pode dizer, como Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu sou referência,
porque eu acompanho a Cristo, eu sigo a Cristo, então vocês também podem me seguir. A minha empresa é boa, a minha empresa é referência no que ela faz, ela é a melhor, ela todos os dias busca a perfeição, ela tem ferramentas e habilidades que faz da gente referência. Você é referência para os teus filhos, você é influenciador dos teus filhos, né? Eu sei que eu sempre trago testemunho aqui dos meus 3 filhos. Ontem a gente estava lá no congresso da família, na igreja do João Vitor. Sabe o que eu fiquei feliz? Me chamaram no gabinete lá do pastor principal, né, do pastor presidente. Chamaram o João também para nos apresentar os, os 2 pastores que iam ministrar. Eu pensei que a conversa era para conhecer, não. A conversa foi para nos agradecer, eu e a minha esposa, pelo filho que nós temos. Fala assim, poxa, a gente está aqui para te agradecer pelo João Vitor, que o congresso está acontecendo porque o João Vitor ajudou, o João Vitor fez, João Vitor. Aí a pastora lá virou e falou assim, cara, vou te falar, esse garoto tem referência, esse garoto sabe o que está fazendo. Queria agradecer ao Senhor pela ajuda. Isso para mim é um orgulho muito grande, quando a minha equipe ela tem referência no que ela está fazendo. E aí a gente tem que entender que quando nós somos referência, nós temos hábitos bons. E aí eu quero encerrar aqui com vocês. Crie hábitos bons, crie ações boas, porque quando você cria hábitos, nossos hábitos são consequências da mentalidade que cultivamos, daquilo que preenche a nossa alma e nosso coração. Você faz o que você fala, você é o que você fala. Se você garante para o teu cliente prazo, compromisso, você realmente é o prazo e o compromisso do teu cliente. Você é a entrega do seu cliente. Você fala que ama a sua esposa, mas você realmente tem ações que provam o tanto que você a ama. Você ama teus filhos, mas você faz ações, você prova por habilidade que você ama. A boca fala do que o coração está cheio. O que que a sua boca tem falado? O que que você tem lançado sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor? Você é pessoa que atrai ou pessoa que repele? Poxa, eu quero estar com o Jairo, eu quero estar com o Júnior, porque sempre tem uma palavra de ânimo, sempre tem uma palavra motivacional, sempre tem algo que me impulsiona a ir para frente. Jesus, e olha que ele tinha das pregações mais bravas, mas todo mundo queria estar perto dele, porque ele era um influenciador que trazia boas palavras, que alimentava. Prova disso, lá em Mateus 16, verso 15, Jesus indaga a Pedro: quem sou eu? E aí Pedro naquela dá várias facetas, né? Tu é mais um, tu é isso, tu é aquilo. Aí ele, Pedro, quem? E tu? O que tu acha? Aí ele fala assim, ó, tu és o Cristo, tu és o Messias. Aí ele, opa, aquele feedback que Jesus está ali trocando com Pedro, perguntando a Pedro, o que eu sou influenciador em você? Quem sou eu para você? Aí ele fala, ó, não foi você que falou isso, foi o Espírito que te revelou. E aí, no âmbito daquela conversa também, Jesus manda todo mundo embora. E aí ele fala assim: para onde eu irei? Para onde nós vamos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde nós vamos? Se você é a nossa referência. O que vamos fazer se você é a nossa referência? Como nós vamos nos comportar se você é o nosso líder? Um líder, ele é referência e influenciador de pessoas. O líder, ele trabalha para influenciar pessoas a entregar o seu melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te faça um líder, que Deus te faça um influenciador com ótimas características. Que em breve eu esteja ouvindo falar assim, ó, eu aprendi o como faz e estou ensinando como faz para outras pessoas. Seja profundo. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.